Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes e estou aqui para mais uma aula de Geografia, abordando temas relativos à cidade e à urbanização. Você que já deu uma olhadinha no nosso canal, espero que tenha dado, né? Se já deu, vai lá, se inscreve, né? Curta os vídeos, divulga aí para os amigos. Eu, né, e o conjunto de professores que formamos aqui a Escolha Educação, estamos trabalhando de forma voluntária para tentar promover o conhecimento e o empoderamento das pessoas através dele. Então, o seu apoio, o seu like, né, a sua ajuda aí na divulgação é muito importante para nós. Nesse tema da urbanização, você vai encontrar aqui no canal algumas aulas. Numa delas eu estou discutindo um pouco o que é cidade, né, num contexto geral, né, o que nós entendemos como sendo cidade. Trago alguns autores que complementam isso. Numa outra eu trago os conceitos básicos em geografia urbana e em urbanização. E depois, numa outra aula, trago os mecanismos de gestão urbana no Brasil, né, com enfoque no plano diretor e no Estatuto das Cidades. E nessa aula eu vou falar do quê? Vou falar dos chamados problemas socioambientais urbanos. Para não ficar uma aula longa, eu acabei dando uma cortada aqui, né? Vou fazer em 2 blocos, mas aí vai estar disponível, depois é só você observar, né? Você acompanhar com a gente. Então, vem comigo, vamos para a aula, que o tema é, né, problema socioambiental urbano, ok? Eu peguei aqui, ó, nesta aula eu vou destacar o quê? Poluição atmosférica, chuva ácida, inversão térmica e ilhas de calor. Esses serão os grandes temas abordados, né, por aqui. Lembrando que questões ambientais ou problemas socioambientais são sempre muito cobrados nos vestibulares, têm um peso bastante grande no Exame Nacional do Ensino Médio, então é fundamental que você vá bem preparado, né, bem preparada sobre esses temas para poder fazer lá a sua análise e a resolução das questões. Como é que eu preparei isso aqui? Eu vou fazer um panorama do problema, trazendo neste panorama, né, um pouco a dimensão do problema, trazendo as causas, as consequências e as principais medidas que podem ser implementadas ou que devam ser implementadas para solucionar o problema, ok? E aí você tem como, né, melhorar aí, eu penso que vou te ajudar a melhorar na sua argumentação, melhorar aí a sua... o seu nível de proficiência nesses temas. Então, bora lá. Primeiro item, poluição atmosférica. Então, no item da poluição atmosférica, eu quero destacar alguns elementos importantes. Ninguém aqui tem a pretensão de ousar duvidar que você não saiba o que é poluição, ok? Mas aí eu quero chamar a atenção para um aspecto que nem sempre ele é destacado, que é a questão de que existem poluentes, né, que estão em suspensão na atmosfera e que são naturais, como, por exemplo, as emissões, né, vulcânicas, que vão soltar aí um conjunto de partículas na atmosfera, como, por exemplo, né, o enxofre, como, por exemplo, cinzas, né, que vão fazer parte aí desse processo. E é óbvio que a gente foca sempre muito no quê? Nos chamados poluentes artificiais, que são decorrentes da queima de combustíveis fósseis. De uma forma ou de outra, o que é que nós temos, né? Nós temos milhões de toneladas de partículas de monóxido de carbono, de dióxido de enxofre, de outros compostos, como os óxidos de nitrogênio, ozônio, entre outras coisas, que vão, né, contribuir para a poluição do ar. E nesse sentido, né, nós teremos o quê? Consequências bastante significativas no nosso modo de vida, né, e sobre o chamado meio natural. Eu peguei aqui de princípio, né, um elemento que é muito importante, deveria chamar a atenção de todo mundo, né? Quando você vê, por exemplo, né, algo publicado, como essa publicação que está aí, que é da revista Galileu de 2021, que a poluição do ar matou 7 milhões de pessoas, ou mata 7 milhões de pessoas por ano, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, bom, isso já deveria ser motivo de sobra para que o mundo todo se organizasse, né, e fizesse uma grande revolução no seu modo de produzir para que essas mortes pudessem ser evitadas. Ok? Eu também trago aqui, ó, em termos no texto, né, publicado pela Folha de São Paulo, também em 2021, dizendo que, né,
com 50 mil mortes por ano no país, a poluição do ar tem um impacto bilionário. A abordagem da Folha de São Paulo está trazendo custo econômico, né, dessas perdas. Pensando o quê? Pensando não em termos de precificação da vida, mas pensando em termos de perda de produtividade, né? Até porque a primeira coisa, precificar a vida, não há como fazer isso, né? Ainda bem que não há como fazer, porque não tem como, né? Não tem preço, a vida tem um valor inestimável, ok? Então vamos lá, ó, 51 bilhões de reais é a perda de produtividade. E aí a análise da WRI, né, também vai mostrar aí esse levantamento da Organização Mundial de Saúde, que estima que mais de 90% da população mundial não respira com qualidade aceitável, e o que vai explicar, então, as 7 milhões de mortes por ano, né, destacada aqui na matéria. Então, a poluição atmosférica é um grande problema social e um grande problema ambiental, tá? Eu peguei aqui, de novo, mais alguns materiais. Uma matéria do Globo, né, lá de 2013, e uma outra matéria da BBC Brasil, né, de 2017. Falando a respeito do quê? Né, falando a respeito do número de crianças que morrem por ano devido a problemas ligados aí à poluição ambiental, e o outro apontando para São Paulo, né? Olha só que interessante. Estudo aponta que poluição mata mais do que o trânsito em São Paulo. Então, em 2011, um levantamento, né, feito aqui em São Paulo e apresentado na Câmara Municipal de São Paulo, né, apontou que 1.556 mortes, né, aconteceram no trânsito, mas que a poluição tinha matado 4.655 pessoas na capital. E aí, vamos lá, né? Óbvio que não vai sair nenhum boletim, não, esqueci agora o nome, né? Não vai sair nenhum atestado de óbito dizendo que a pessoa morreu por causa da poluição, mas as pessoas vão morrer do quê? De doenças cardiovasculares, de doenças respiratórias crônicas, né? Entre outras coisas. E, portanto, né, eu volto a reafirmar o que falei agora há pouco. A poluição atmosférica é um problema gigantesco. Aí a Organização Mundial de Saúde também nos aponta o seguinte, ó, que a poluição atmosférica tem uns efeitos muito nocivos, né, sobre a qualidade de vida, acentuando, né, a incidência de câncer, de pulmão, de asma, rinites e bronquites, né, entre outras doenças, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí, então, minha gente, voltamos ao princípio, né? Se ela tem todo este impacto, né, quem são os principais emissores desses gases poluentes no mundo? Aí a questão não é identificar quem é o maior responsável para culpabilizar o maior responsável. A questão é olhar do ponto de vista das responsabilidades, né? Atualmente, a China, né, de acordo com esse estudo de 2018, com esse levantamento, né, do Atlas de emissão de carbono, né, o dióxido de carbono no mundo, a China está liderando o processo, ok? Seguida pelos Estados Unidos, depois pela Índia. O Brasil aparece aqui, ó, eu nem contei, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º, 12º, 13º. O Brasil aparece em 14º aqui, ó, 14ª posição, né? Como um dos países que mais emitem dióxido de carbono no mundo. Então, não é possível, por exemplo, né, que nós tenhamos esse cenário mundial de poluição ou de grande emissão de gases poluentes, sem que haja também uma responsabilização desses países ou um comprometimento desses países na redução da emissão desses gases poluentes. Por isso que determinados acordos, como, por exemplo, né, o Protocolo de Quioto, lá de 1997, em que um grupo de países se comprometia a reduzirem até 5% a emissão de gases poluentes, ele é muito importante. E, óbvio, agora pegando 2015, o Acordo de Paris, ou o Tratado de Paris, para a redução da emissão de gases poluentes, que foi, né, muito celebrado no mundo, porque teve a participação efetiva dos Estados Unidos. 2015 eles assinam, 2016 eles abandonam, mas em 2021 eles retomam, ok? Então isso é muito importante. Comparativamente, né, pegando o próprio Atlas, né, da emissão de dióxido de carbono, a gente tem o que aqui? Uma comparação entre a China e a América Latina.
né? Veja que a China vai lá lançar 10.000, né, e 65 megatoneladas de dióxido de carbono na atmosfera, enquanto a América Latina, 1.675. Mas na América Latina, né, lembrando que do México para o Sul, todos os países aí são considerados latino-americanos, né? Se nós pensarmos em termos de continente americano, 35 países, então nós teríamos basicamente 33 países, desculpa, né? Se nós não temos nenhum nível de interferência, não temos como impedir, não temos como reduzir a emissão de gases poluentes ou de micropartículas lançadas pelas atividades vulcânicas na atmosfera, nós temos como reduzir, nós temos como mudar a realidade, né, da queima de combustíveis fósseis. Eu coloquei aqui 2 gráficos para simplificar ou para ilustrar para todos nós esse cenário. Quando nós olhamos aqui 2019, né, petróleo e derivados e carvão mineral, isso aqui totalizava quase 60%, né, da produção energética mundial, ou da matriz energética mundial. Quando a gente olha para o Brasil, petróleo e derivados 33%, e quando a gente olha ali para o carvão mineral, mais 4%. Então o Brasil tem uma posição privilegiada se comparado a outros lugares do mundo ou se comparado à matriz, né, energética mundial. Mas mesmo assim, né, países como a China, países como os Estados Unidos e outros países como a Índia, como a Rússia, precisam trabalhar arduamente no sentido de reduzirem a emissão de gases poluentes para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, para que possa ter efetivamente, né, uma redução, inclusive, né, do chamado aquecimento global, que vai causar aí os eventos, né, climáticos extremos. Então, nessa questão, né, da poluição atmosférica, imagino que tenha dado um panorama, e aí a gente tenha voltado o quê? Causas, né? Então, quando eu penso do ponto de vista das causas, tem lá um conjunto de fatores que levam a essa emissão, que é o quê? O uso, basicamente, da energia, né, dos combustíveis fósseis e a questão dos elementos naturais. As consequências, as diversas doenças e as milhões, né, mais de 7 milhões de mortes ano. Quando a gente pensa do ponto de vista de solução, substituição da matriz energética, ok? Então, a substituição de matriz energética, tal qual eu coloco aqui nesse texto, ó, não é algo simples, nem algo barato, mas é algo que tem que ser efetivamente buscado. Beleza? Nesse assunto encerramos aqui. Vamos para o próximo? O próximo tem tudo a ver com esse primeiro assunto, que é a questão da chuva ácida. Então, quando nós pensamos em problemas ambientais ou problemas socioambientais urbanos, a chuva ácida é um fator muito importante e tem que ser considerado. Então, quando é que uma chuva vai se tornando ácida? Quando nós temos uma grande quantidade de enxofre, de óxidos de nitrogênio, né, e isto entra em contato, por exemplo, com hidrogênio e vão formando lá, né, o ácido nítrico, entre outras situações. Então, onde é que nós vamos ter, né, um grande potencial para geração de chuva ácida? Nas áreas urbano-industriais, ok? Então, nestas áreas urbano-industriais, vamos olhar para o mapa, ó. Aqui, nordeste dos Estados Unidos, aquela região que você já deve ter ouvido falar, do Manufacturing Belt, né, que de uma indústria tradicional, altamente consumidora de combustíveis fósseis. Aqui, ó, na região renana, né, numa das maiores áreas industriais da Alemanha, da França, que vai formar também a chamada megalópole renana na Europa Ocidental. Aqui nos Estados Unidos, óbvio que temos aqui, né, 2 megalópolis nessa área, né? Boswash, que vai de Boston até Washington, e Chipitz, que vai de Chicago até Pittsburgh. A terceira megalópole dos Estados Unidos está na costa oeste do país. Mas veja, ó, Brasil, né, a região sudeste do Brasil, aqui nesta área da Venezuela, a indústria petrolífera é bastante forte, portanto com problemas. Aqui no Golfo da Guiné, a produção petrolífera na Nigéria também, que vai ser importante aí, né, como emissora de gases poluentes. Aqui na África do Sul, e aí a gente vai ter a Índia, né, pegando toda essa porção da China e por aí vai, que são as áreas onde temos a maior concentração de chuvas ácidas no mundo. Do ponto de vista geral, a chuva ácida, o que nós vamos ter? Tá? Ela vai ser
você vai ter evaporação, né, do vapor d'água, e esse vapor d'água vai ser transportado pelo vento a longas distâncias. Então, os principais danos aí que nós vamos, né, podemos apontar são o quê? Danos à fauna, danos à flora, vai alterar a qualidade da água e dos alimentos, e obviamente que nas áreas urbanas, né, intensifica a corrosão de maquinários e edificações. Tem um relatório publicado aí pelo Fundo Mundial para a Natureza, né, que vai apontar, ou que aponta que 35% dos ecossistemas europeus já estão seriamente alterados em função da intensa, né, chuva ácida. Florestas da Alemanha e da Holanda estão sendo destruídas e por aí vai. Então, assim, está aqui um mapinha que não deixa, né, essa informação isolada, ele vai localizando aí essa informação. Como é que se resolve isso? Bom, de novo, nós voltamos para o mesmo item da questão anterior, que era da poluição atmosférica. Tem que reduzir os índices de emissão de gases poluentes, né? Como é que se faz isso? Trocando matrizes energéticas mais poluentes por menos poluentes, ou seja, trocando fontes de energia, né? Trocando os combustíveis fósseis por fontes renováveis e com menor índice de emissão de poluentes. Isso é fácil? Não é fácil. Agora, sim, também é possível fazer outras coisas, como, por exemplo, né, modernizar o processo produtivo industrial de forma a emitir menos, né, partículas na atmosfera, só que isso tem um custo e nem sempre as empresas também estão disponíveis para fazerem esses processos, ok? Então, chuva ácida está aí, né? Tem solução? Tem solução, dá para diminuir, né, substancialmente. Mas, de toda forma, enquanto ainda estivermos muito atrelados à indústria do petróleo, enquanto ainda estivermos muito atrelados ao uso intenso, né, dos veículos automotores, a chuva ácida ela vai continuar permanecendo e, infelizmente, vai causar aí muitos problemas. Continuando, terceiro item, né, da proposta dessa aula. Inversão térmica. Eu gostaria muito de chamar a sua atenção até aqui para um fato de que a inversão térmica, ela é um fenômeno meteorológico, ela não é um problema ambiental, tá? Então é um fenômeno meteorológico que consiste no quê? Na formação de uma camada de ar frio mais próximo da superfície. Então, quando isso acontece? Normalmente de madrugada, normalmente no inverno. Por que isso acontece? Porque tem uma grande perda de calor na superfície e isso vai formando uma camada de ar frio abaixo de uma camada de ar quente. Na medida em que você forma uma camada de ar frio aqui, este movimento de subida do ar ele vai acabar sendo interrompido. O que acabou acontecendo aqui? Aquele ar frio que está mais próximo da superfície, a poluição ficou aprisionada. Consequentemente, a inversão térmica ela vai causar, né, um aumento da poluição ou da concentração de poluentes, não um aumento da poluição, porque ela não vai poluir, né? Mas um aumento da concentração de poluentes mais próximos da gente e, portanto, respiraremos um ar mais comprometido. Por isso que, né, a inversão térmica potencializa um problema ambiental, se torna um problema ambiental, tá certo? Então, a inversão térmica, ela vai potencializar aí esses problemas de saúde das pessoas, como principalmente as doenças respiratórias, né? Tem vários estudos apontando que no inverno há uma incidência, né, maior de até 30% de procura pelo serviço de saúde de pais levando filhos, né, com problemas respiratórios em função da qualidade do ar. Para quem é de São Paulo, eu estou gravando essa aula no dia 19 de setembro de 2024. Quem é de São Paulo, nas últimas 2 semanas, tem visto, né, tem vivenciado, tem presenciado e tem sentido os efeitos de uma poluição absurdamente acentuada, né, em decorrência do quê? De várias queimadas que estão acontecendo no país. Lembrete, a gente não está vivendo uma fase de queimadas naturais, não. É fogo provocado, né? Isso não dá para deixar passar. Então, tá aí. A questão da inversão térmica é um fenômeno atmosférico que se torna um problema ambiental na medida em que, né, você tem uma mudança nas camadas do ar aqui, forma-se uma camada de ar frio mais próximo da gente, e aí aumenta-se o risco à saúde das pessoas. O último item desta linha aqui é a chamada ilha de calor. Bom, o próprio nome, né, ele nos ajuda a entender o fenômeno. Ilha, né, uma porção de terra cercada por água. Neste caso, uma ilha de calor, o que é? É um microclima.
urbano. Então, é um fenômeno climático que vai acontecer principalmente nas áreas centrais das grandes cidades industriais, né? E que vai ter o quê? Uma variação de temperatura, que pode variar de 4 a 6 ou até mesmo 11 graus. Tá? Então, tem aqui uma ilustração, né, desse lugar, que é a área central, e que vai ter um aumento de temperatura muito significativo. Aqui tem um mapinha, né, pegando as isotermas ou isotérmicas, tanto faz, linha, né, térmicas, temperatura. Então, aquelas linhas que demarcam temperaturas, as mesmas temperaturas. No caso aqui, pegando Londres, ó, e está mostrando lá que o centro de Londres tem uma temperatura bem mais quente do que a área periférica de Londres. Eu vou mudar aqui, e aí a gente vê isso de uma maneira mais específica. Ó, eu estou olhando da área rural, né, e aí conforme eu vou entrando na área urbana e vou chegando na área central desta área urbana, né, a temperatura vai aumentando. Mas quais são os fatores? Bom, então, o primeiro fator, não tem uma ordem necessariamente aqui, fala só, primeiro esse e depois aquele, mas o que a gente tem nas cidades? Um índice de verticalização bastante acentuado, um índice de impermeabilização do solo bastante acentuado. Então, se você vai verticalizar e vai impermeabilizar o solo, já tem dois efeitos aí. A vegetação foi retirada. Então, a gente tem uma retirada acentuada da cobertura vegetal. Qual é o papel das áreas verdes aqui? As plantas retiram, né, água do solo e acabam jogando, né, na atmosfera. As plantas também ajudam a limpar o ar, né? Na medida em que eu faço a verticalização, impermeabilizo o solo e, fundamentalmente, eu tiro a cobertura vegetal, eu contribuo para reduzir a umidade relativa do ar. Então, esses fatores, somados à questão da poluição do ar causada pelas indústrias e pelos automóveis, aí eu vou ter um efeito estufa local, né? Você vai ter os raios solares chegando até aqui, eles vão aquecer, né, estas superfícies, assim que elas forem aquecidas, vai ter um nível de irradiação, e aí essa poluição vai segurar esse calor. Né? Qual é a consequência da ilha de calor? Bom, de maneira geral, a gente vai ter o quê? As pessoas que são submetidas a temperaturas, né, mais acentuadas, isso vai reduzir o nível de produtividade das pessoas. A gente acaba, né, fundamentalmente, acaba respirando um ar mais poluído, né, tem uma mudança na direção dos ventos aí, em função dessa verticalização, e isso vai comprometendo, né, a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Como é que se soluciona? Bom, primeiro, né, voltamos à primeira coisa lá desta aula, que foi a poluição atmosférica. Então, tem que reduzir a emissão de gases de efeito estufa, né? Então, substituir a matriz, né, fóssil por uma matriz que seja mais limpa. Então, substituir né, o petróleo, o carvão, por fontes energéticas mais limpas. Mas e num curto prazo, o que dá para fazer? Bom, dá para tentar aumentar, né, o número de áreas verdes. Por isso que áreas com parques, né, nas cidades, nas grandes cidades, são fundamentais. Por isso que espelhos d'água, né, nas áreas centrais da cidade são fundamentais. E, assim, e os chamados jardins verticais, eles dão né, um efeito satisfatório, eles trazem efetivamente, né, mudanças. Bom, tem um grupo que vai dizer, né, que vai defender categoricamente que sim, tem outro que vai dizer que relativamente sim. De toda forma, né, o aumento das áreas verdes, mesmo que na forma de jardins verticais, tende a criar, né, inclusive um ambiente mais favorável a essa mudança. Tá? Uso de transporte coletivo, tá, que é menos poluente, implantação de uma infraestrutura para que as pessoas possam se deslocar por transportes alternativos, a exemplo de ciclovias, né, em cidades onde o relevo permita isso, são fundamentais para se contribuir para quê? Para a retirada do número de veículos das ruas e, portanto, para reduzir também a poluição e, consequentemente, as ilhas de calor. Bom, então, dos fatores, vamos lá. Verticalização, impermeabilização do solo, retirada da cobertura vegetal, que vão provocar, né, redução da umidade relativa do ar, mas o principal fator aí é a poluição do ar causada pelos automóveis e pelas indústrias. E na medida em que eu tenho
né, uma temperatura até 11 graus mais elevada, isso vai comprometer a qualidade de vida da população, isso vai comprometer, né, o modo de vida de maneira geral. Tá certo, ó, chegamos até o final, bem, né, se você veio até aqui comigo, agradeço muito, né, a sua presença, a sua ajuda, e vou te pedir mais uma vez algo importante para nós aqui do canal Escolha Educação. Se você puder compartilhar o vídeo, se você puder divulgar o canal, se você puder se inscrever nesse canal, isso vai nos ajudar muito e muito nos encherá de, né, alegria e satisfação por tê-lo conosco, ok? Bons estudos, fiquem firmes aí, tenho certeza que os vestibulares estão chegando, o Enem está chegando, e que você se dará muito bem nesse tipo de avaliação, estará muito bem preparado. Até logo, até mais, fique bem e vamos em frente. Tchau, tchau.